Bom, vamos orar? Deixa eu orar para a gente, pastor. Sim? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mesa. Obrigado, Pai amado, por nos trazermos aqui nessa manhã. Obrigado por esse local. Obrigado, Pai amado, pela salvação do Senhor em nós. Obrigado pelo Seu Santo Espírito que habita dentro de nós. E nós possamos nos voltar a Ti, Espírito Santo de Deus, a Te ouvir e, Pai amado, interagir com o Senhor, interagir com o corpo de Cristo, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. Nos conduza, que haja alegria, paz, Senhor, que haja luz da Tua parte, Pai, do Teu Espírito, para a Tua igreja. Em nome de Jesus, muito obrigado, papai. Amém. 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 Então, pessoal, nós já falamos algumas vezes aqui, né, nos cultos. Nos últimos anos, a gente conversou bastante sobre alguns pontos, algumas crenças essenciais que a igreja tem como fundamento, né? E muitas coisas são secundárias e muitas coisas não são secundárias. Então nós como presbitério nós temos um tipo de pensamento. O que não nos divide, o que não pode nos dividir, aquilo que é secundário. Então tudo aquilo que não é um fundamento, tudo aquilo que é apenas uma preferência e não interfere no fundamento da palavra, não nos divide. Então, logo, né, nós temos liberdade. Todo mundo, na verdade, tem liberdade, mas nós, como igreja, em alguns pontos, nós temos alguns fundamentos que isso poderia, sim, dividir, né? Há um exemplo, né? Por exemplo, a salvação. A Bíblia é muito clara que a salvação é pela graça mediante a fé, né? Então, lá na nossa confissão você vai ver que lá está que a salvação é pela graça mediante a fé. Então aqui nós vamos, principalmente nessa primeira aula, existe muita coisa aqui que é de crença essencial. Murilo, eu já estou familiarizado com isso, mas essa é a intenção. É a gente reafirmar o que nós cremos, quais são as crenças essenciais, tá? E aí, alguns pontos vão ficar depois, mais para as outras aulas. Alguns outros pontos vão ter algumas novidades aí, tá bom? Então aqui todo mundo leu ou não? Não, beleza. Nós temos aqui, nós vamos lendo e aí a gente vai conversando aqui, né? Você pode ler? Posso ler. Bom, vamos lá então, preâmbulo, que diz assim: nós, como comunidade de fé reunida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentamos esta confissão de fé com o humilde propósito de declarar publicamente as doutrinas fundamentais e as verdades essenciais do Evangelho que cremos, ensinamos e defendemos, conforme reveladas nas Escrituras Sagradas. Guiar nosso ensino, pregação, adoração e discipulado, assegurando a fidelidade à palavra de Deus em todas as nossas práticas. Promover e preservar a unidade da nossa fé e comunhão, alicerçadas na verdade imutável de Deus. Legal. Então, nós vamos começar por esses 3 pontos aqui, né? O primeiro é o propósito da confissão de fé. Então, declarar publicamente as doutrinas fundamentais e as verdades essenciais do Evangelho, conforme reveladas nas Escrituras Sagradas, é a maneira da igreja declarar de forma clara e pública o que ela crê com bases nas Escrituras, né? O Timothy Keller, que é um pastor e teólogo que faleceu recentemente, que é uma grande referência para nós, ele argumenta: a doutrina é o alicerce sólido da fé. Então, nós vamos falar aqui muito sobre doutrina. Então, o que isso é? Isso é o alicerce sólido. Nós temos um fundamento, né? Então, tudo que nós construímos por fé, ele é fundamentado em algo. O que é esse algo? A doutrina.
E a confissão é a forma de expressar essa base. Então, uma confissão de fé é uma maneira, é como nós atuamos com palavras e com ação, mediante as doutrinas que nós cremos. Então, aquilo que nós fazemos como igreja local, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cantamos, a maneira como discipulamos, a maneira como nós convivemos como família espiritual, ela é fundamentada por algo. O quê? A doutrina, tá? E aonde que está a doutrina? Na nossa confissão de fé. Da onde que saiu a confissão de fé? Da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Tem um ponto importantíssimo aqui, né? Tem um ponto importantíssimo aqui que é a confissão de fé não tenta se colocar em pé de igualdade de longe, com pé de igualdade com a palavra de Deus, né? Nós entendemos que ela é extraída da palavra de Deus, mas a nossa regra de fé, no preâmbulo já diz, né? Nossa regra de fé é a palavra de Deus, tá? Então, só uma forma de resumir bem isso: confissão de fé é aquilo que a igreja, como comunidade, crê, né? E agora está formalizada no papel. Então, são as crenças oficiais da Igreja Família Nova Aliança colocada no papel. Então, o que a gente falou de que tem coisas que podem nos dividir, que são as crenças essenciais, e tem as coisas que não nos separam, ainda que nós pensamos diferente, todo mundo tem liberdade para pensar diferente, que são as coisas secundárias, né? Na nossa confissão aqui escrita, você vai identificar essas duas coisas como crenças essenciais, que tem um preâmbulo, depois o segundo é crenças essenciais. Tudo que é crença essencial são coisas que nós devemos afirmar como cristãos, não só como membros da igreja Família Nova Aliança, mas como cristãos nós temos o dever de afirmar que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, que Deus é uma trindade, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e por aí vai. São crenças essenciais que a gente não pode negociar, né? Por sua vez, depois que acabam as crenças essenciais, começam nossas doutrinas, o que somos e o que não somos, que já é secundário. A gente afirma isso de forma oficial, como igreja, como comunidade de fé, mas não são crenças que nos dividem. Se você, enfim, às vezes pensar de uma forma um pouco diferente, ou até um exemplo, né? A gente afirma que a ceia é um símbolo, né? A gente ceia de forma simbólica para representar o sangue de Cristo, né? A gente representa como um símbolo o sangue de Cristo, o corpo de Cristo com o pão e o vinho. Se você acreditar que, como por exemplo um presbiteriano, de que há uma presença real e espiritual de Jesus Cristo naqueles elementos, né? E não é somente um símbolo, mas é literalmente Jesus ali, né? Perfeito. É uma forma totalmente nobre de crer, um pouco diferente do que a gente afirma oficialmente, mas isso não nos separa. Você ainda faz parte da nossa mesa, você ainda compartilha com a gente, né, de tudo, né? O que a gente não pode é falar nas crenças essenciais: eu não acredito que Jesus é 100% Deus, eu acredito que ele é um homem muito elevado. Então, aí você não senta com a gente quando a gente fala de crenças essenciais. Então essa é a única distinção. O Christian tinha uma pergunta aí para fazer, não tinha, Christian? Não, seria uma não essencial, cabe. Ele ia perguntar assim: e quanto aos dinossauros? O que a gente acredita? Era uma pergunta estratégica para você. Era só pro Murilo, né? Certeza que é referente ao peso. Tenho certeza. Vamos lá, gente. Para mim seria a idade, né? E pro João? Velocidade. Pronto, agora a gente está todo mundo na mesma página. Vamos lá, gente. Então, primeiro a confissão é o alicerce sólido da fé, e a confissão é a forma de expressar. Então você confessa aquilo que você crê quando você fala, age, e quando você se torna aquilo que você crê. Amém? O segundo aspecto aqui da confissão que é importante é guiar
o ensino da pregação, adoração, discipulado, assegurando fidelidade à palavra de Deus. Então a confissão funciona como um mapa teológico que orienta a pregação, o ensino e a adoração, garantindo que a igreja permaneça fiel à palavra de Deus. Então nós temos uma preocupação de que nós não somos a melhor igreja do mundo, mas nós temos uma preocupação de ser uma igreja biblicamente correta, que está alinhada com o ministério da palavra, que tem fidelidade à palavra, né? O Mark Dever, que é um pastor batista, autor das 9 marcas de uma igreja saudável, enfatiza a importância da pregação bíblica expositiva, e a confissão ajuda a manter esse foco. Então assim, nós já mantemos, se vocês repararem, nossa pregação, a maioria das vezes ela é expositiva. Nós pegamos um texto, vamos pregando versículo por versículo, e a confissão ajuda a manter esse foco, né? Assegurando que a igreja não se desvie para inovações ou modismo, né? Por exemplo, teologia coach, hipergraça, prosperidade. Então, além de nós seguirmos uma pregação expositiva, além de nós seguirmos ali versículo a versículo, não termos para onde correr, a confissão de fé, ela nos ajuda a não deturpar a interpretação desse versículo, né? De começarmos aqui a falar sobre prosperidade, sobre a teologia coach com positivismo, né? Ou até mesmo a hipergraça, né? De que agora você não precisa mais confessar pecado, de que você fez, afinal, tudo que você fez, você é amado e pronto. Você é amado e pronto, mas existe uma cruz por detrás, enfim. Então, a confissão de fé, ela nos ajuda com relação a isso, a mantermos a nossa linha, né? A mantermos a nossa fidelidade, né? Um outro ponto aqui é promover e preservar a unidade da fé e a comunhão, alicerçadas na verdade imutável de Deus. Então, ela promove a unidade ao definir as verdades essenciais à comunhão, protegendo a igreja de heresias e divisões. Então, isso é muito importante, porque uma vez que você sabe a confissão, uma vez que eu sei a confissão, uma vez que nós estamos alinhados com aquilo que nós cremos, qualquer outra coisa que alguém for falar para você, você vai falar, opa, isso daí, lembra da pregação de domingo passado? Né? A unção do santo nos ensina. Então, existe alguma coisa de errado aí? Peraí, parece que não está batendo com o que o pastor fala, não está batendo com o que é pregado, não está batendo, tem alguma coisa aí que a gente precisa corrigir. Isso vai ajudar. O N.T. Wright reforça a ideia de que a igreja deve viver uma grande história da Bíblia, e a confissão ajuda a manter essa narrativa central, nos unindo em torno da verdade imutável de Deus. Então a confissão, nós já falamos outras vezes, nós vivemos dentro da história de Deus, na narrativa de Deus, dentro existe uma narrativa cristã, que criação, queda, redenção, né? E nós estamos vivendo dentro dessa história, e a confissão, ela faz nós ficarmos unidos e entendermos que estamos dentro dessa história juntos, né? Em unidade. A confissão estabelece um fundamento comum para a fé e a prática, ou seja, um fundamento comum, algo que eu e você, em comunidade, nós podemos fazer, permitindo que a igreja, apesar das diferenças individuais, caminhe em uma só direção, alicerçada na verdade imutável de Deus. Amém? Então foi o que nós falamos, o que é secundário não nos divide, mas aquilo que é essencial, né, isso traz unidade para nós. Vamos continuar a leitura? Afirmamos solenemente que as Escrituras Sagradas constituem nossa única e suprema autoridade final em todas as questões de fé, doutrina e conduta cristã. Tudo que cremos e praticamos deve ser medido e submetido ao seu ensino. Ao mesmo tempo, com gratidão e reverência, reconhecemos-nos como herdeiros da fé cristã histórica, transmitida fielmente ao longo dos séculos.
Por isso afirmamos e subscrevemos as grandes declarações ecumênicas da Igreja primitiva, a saber, o Credo Apostólico e o Credo Niceno-Constantino-Napolitano, como expressões fiéis e resumos precisos do ensino bíblico fundamental a respeito da natureza do Deus triuno e da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta confissão, portanto, não se coloca acima ou em igualdade com as Escrituras, mas busca expressar de forma ordenada e clara as verdades que delas derivamos e que consideramos essenciais para a identidade e missão da nossa igreja. Amém. Então, as Escrituras Sagradas constituem a única e suprema autoridade final em todas as questões de fé, doutrina e conduta cristã. A autoridade da Bíblia orienta a vida da igreja. A Bíblia é vista como palavra de Deus e não como um mero texto humano. É nela que encontramos o Deus real e não uma invenção dos nossos próprios desejos. Então, a autoridade máxima, que é o que nós já falamos aqui, é a palavra de Deus. E nela nós encontramos orientação para toda a nossa conduta cristã. Nós não criamos um Deus aos nossos próprios desejos. Nós sabemos que a Bíblia ela é a base para muitas heresias, né? Então, quando a pessoa começa a falar sobre, um exemplo da teologia coach, da hipergraça, da teologia da prosperidade, eles encontram textos isolados ali que fazem parecer ser palavra de Deus, mas nós precisamos ter a Bíblia como inteira como a palavra, né? Existe até isso não é novo, tá? Mas tem ganhado força. Isso é bem antigo, na verdade, né? A teologia liberal, inclusive, ela fala muito sobre a atualização da Bíblia, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que a Bíblia precisa ser atualizada no consentimento deles? Porque eles querem um Deus aos seus próprios desejos. Eles não querem as partes que é amarga. Existem algumas partes que são extremamente amargas e que nós precisamos comer desse amargo também, né? Se você não toma café sem açúcar, comece a tomar café sem açúcar. Talvez isso ajude você a enfrentar as partes amargas da vida. Tô brincando, gente. Eu só tô fazendo uma provocação porque minha esposa fala que eu só falo de café agora. Tá bom. Vamos lá. Tudo que cremos e praticamos deve ser medido e submetido ao ensino bíblico, né? O princípio da autoridade das Escrituras é a crença de que a Bíblia é a palavra final, infalível e infalível de Deus. Esse princípio guia a igreja a ouvir a voz de Deus, centralizar sua vida na pregação e no ensino bíblico, e viver dentro dessa grande história da redenção que está nas páginas da Escritura. Então aqui é basicamente sobre desenvolvimento de uma visão de mundo. A Bíblia, ela precisa ser a maneira como nós enxergamos o mundo. Então ela é a palavra de Deus, inerrável, infalível, né? Inerrante, né? Infalível. Então quando nós temos a Bíblia como a nossa visão de mundo, nós criamos um jeito de enxergar a vida diferente do que o mundo estabelece. Então é isso que vai acontecer. Você começa a criar um senso dentro de você, que quando você ouve uma coisa que é contrário àquilo que a Bíblia diz, em vez de você falar assim, vamos atualizar o que a Bíblia está falando, você fala, não, eu preciso me moldar, porque eu preciso aprender a enxergar a vida a partir das Escrituras. Herança da fé histórica, né? Um dos pontos aí. Então nós reconhecemos gratidão e reverência como herdeiros da fé histórica. A fé não é inventada do zero, mas recebida de uma longa linhagem de cristãos. Os credos são um elo vital com essa história, protegendo a igreja de doutrinas novas e errôneas, né?
Então, nós afirmamos que subscrevemos os grandes credos da igreja primitiva, que é o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Você está com o credo aberto? Boa, vamos lá. Para você, apenas para ilustrar, né, vou até ler aqui o credo apostólico, que é o primeiro documento ali, oficial nos primeiros séculos que guiou a fé cristã a partir de então. E tudo que vai contra o credo apostólico, historicamente, é tratado como heresia, né? Então, vou ler aqui para vocês. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, é um credo primitivo ali dos primeiros séculos que resume a fé cristã. Então, por exemplo, quando a gente fala, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, isso norteia a nossa fé. Porque a gente fala assim, não creio que Deus é Criador do céu e da terra. Então você não subscreve a doutrina cristã essencial. Não creio que Jesus Cristo é Deus. Você vai contra também o credo. Se você não crê no Espírito Santo, né, como pessoa da Trindade, também igualmente Deus, a gente vai contra a fé histórica. E a gente subscreve isso exatamente por estarmos alicerçados numa fé histórica. A gente não inventou uma confissão de fé, a gente só simplesmente colocou no papel aquilo que nós, como igreja local e universal, histórica, durante os milhares de anos, sempre subscreveu. E se a gente parar para pensar, até uma dica, baixa ali, coloca no seu notas do celular, deixa esse credo lá. Você sabe por quê? Um dia você vai precisar orar e não vai ter palavras para orar. Você pode simplesmente ler esse credo, que você vai estar fazendo uma oração completa de fortalecimento. Eu vou falar uma coisa para vocês. O credo, ele é um ensaio de toda a narrativa de Deus. Se você parar para fazer se você fazer uma análise nele, ele fala sobre o Deus que criou, ele fala sobre a queda, fala sobre redenção, ele fala sobre o Deus que vai. Então é um ensaio da narrativa de Deus. Por isso que ele é um fundamento para nós, e nós subscrevemos também. Nós cremos nos credos, tá? O credo niceno-constantinopolitano, ele foi escrito por conta de uma heresia que falava que Jesus ele não era Deus de fato, né? Era uma heresia ali, tinha um ser ali, chegou a ser bispo da igreja. Ele chamava Ário, que era considerada heresia ariana, e ele foi feito justamente por conta disso, porque não, nós precisamos de um credo que una a igreja e proteja os ouvidos e o coração da igreja de heresias. Amém? Vamos seguir? Esses resumos... Pode. Eu fiz primeira comunhão, né? Uhum. E a gente aprendeu o credo. O credo apostólico. Eu decorado até hoje. Sim. Eu fui obrigada a decorar. Aí era Pai Nosso, Ave Maria, o credo, né? Então, assim, o Pai Nosso e o credo, digamos que são orações aí que contemplam tanto os cristãos quanto os católicos, né? Menos a Ave Maria, tá? Sim, tanto os católicos cristãos quanto com os cristãos católicos quanto os protestantes. Eu achava que era uma oração católica, né? Na verdade, ela não tem. O credo, né? Eu já sabia que era. Porque tem uma parte, né, tem uma parte do credo que fala, né, da Santa Igreja Católica. Exatamente. É que católica significa universal. Por isso que a Igreja Universal chama-se universal, entendeu? Mas você pode falar a Igreja Cristã Mundial, né? Opa!
Ou intergaláctica. É porque a Igreja Universal é a união de todos os crentes. A palavra católico significa universal. A igreja cristã, na verdade, né? Porque a igreja cristã, ela é mundial. Ela é, né? Tem um dos credos aí que fala bonitinho. A igreja cristã, o que ele fala aí? Nesse credo? Universal, né? A versão que eu li fala a Igreja Universal, mas o termo católico está correto também, que católico significa literalmente universal. Porque assim, enfim, eu sei que isso pode causar algum... Igreja católica é a igreja primitiva lá, entendeu? Nós somos protestantes, mas é a nossa origem, é que a gente rompeu com a idolatria aos santos, com as indulgências, que, né, quando Martinho Lutero lá faz a reforma protestante, mas assim, a igreja ainda é a igreja, entendeu? Então nós fazemos parte da Igreja Universal, a Igreja de Deus. A diferença é que nós não somos católicos, apostólicos e romanos, mas nós somos católicos, porque faz parte... apostólicos, porque faz parte da igreja. Tem um ponto aqui, por exemplo, que o credo meio que não abrange, que é a inerrância da Bíblia, né? O credo, e o nosso primeiro ponto aqui que a gente está falando na nossa confissão de fé é: a Bíblia é a nossa regra de fé, né? O credo, ele é perfeito, mas falta isso, né? Falta apontar para que Deus deixou a palavra dele para nos instruir, para ser nossa regra principal de fé. E o credo é um derivado da palavra de Deus. Vamos. Deixa eu ver aqui. Qual foi o primeiro ponto? Já foi, já. Isso. Foi função da confissão. Pode ir. Pode seguir. Para aqui? Isso. Não. Escritura. Não. Tem mais um pontinho aqui. Então vamos lá. Então a função da confissão não se coloca acima ou igualdade das escrituras, nós já falamos isso, né? E busca expressar de forma ordenada e clara as verdades essenciais para a identidade e missão da igreja, né? Então a sua função é expressar de forma clara e ordenada as verdades essenciais da fé. O Mark Dever, que eu já citei antes aqui, afirma que a confissão define a nossa teologia, e a teologia define a nossa igreja, nos ajuda como comunidade a entender quem somos e qual é a nossa missão. Então, isso daqui é fundamental para a gente entender como nós funcionamos na sociedade, porque a missão da igreja não é só ficar aqui reunido de domingo, né, balançando os ombrinhos e cantando, né? Não é isso. Então nós funcionamos como indivíduos cristãos dentro da sociedade. Nós somos uma presença fiel. E a confissão de fé, ela vai nos deixar assim linear para que nós funcionemos juntos, né? Cada um nas suas esferas, na sua esfera de atuação, né? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua escola. Você a confissão, ela vai te orientar para que você consiga viver em unidade com a igreja, mesmo estando inserido na sociedade. Amém? Então vamos para as crenças essenciais. Oi? Pode falar. Isso, diário. Isso. E o outro? O apostólico também foi a mesma coisa? O apostólico, ele veio um pouco depois. Não é 1300? Primeiro veio o apostólico. Primeiro o apostólico, desculpa. Então primeiro veio o apostólico e depois veio o niceno. O apostólico nasceu primeiro como uma definição ali
dos pais da igreja, tá? Que foram os pós-apóstolos. E aí depois disso, com o surgimento de muitas heresias, né? Inclusive essa de que desse bispo que começou a falar que era o Ário, que começou a falar que Jesus não era Deus, né? E aí eles precisaram alinhar de novo e fazer um outro credo. Se você quiser, a gente pode ler o outro também, quer? Você pode abrir? Ele é um pouco mais completo, então ele é assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então esse primeiro ponto ele acrescenta aqui para dar ênfase de que Jesus não foi criado, ele é gerado eternamente, ele é Deus de Deus e luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Bonito, né? Ele é bem mais completo, justamente porque o aumento das heresias havia um aumento muito grande das heresias no meio da igreja. E nesse período aqui, a igreja ela já estava um pouco misturada com o Estado, então a igreja, política, religião, era tudo muito parecido, era junto, era uma coisa só. Então precisou se levantar para ampliar ali o credo. Amém? Vamos, tá tudo certo? Valeu. As escrituras sagradas. Então nós vamos para as crenças essenciais, começar agora. E a primeira é as escrituras sagradas. Cremos que as escrituras sagradas, constituídas pelos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, são a palavra de Deus, plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Afirmamos que a Bíblia é infalível em seu propósito, inerrante em tudo o que ensina e perfeita em sua totalidade. Ela é a revelação completa e suficiente de Deus ao homem e nossa única, imutável e suprema regra de fé e prática, a qual toda crença, tradição e experiência devem ser submetidas. Cremos que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, converge para Jesus Cristo e testifica dele. Ele é o centro da revelação divina e a lente pela qual interpretamos todas as Escrituras. Entendemos que o Novo Testamento é a realidade e o cumprimento das promessas, alianças, tipos e sombras do Antigo Testamento, revelando plenamente o plano redentor de Deus em Cristo. Reconhecemos que, embora a palavra de Deus seja objetiva e clara em sua mensagem essencial, a verdadeira compreensão espiritual, a fé salvadora e a aplicação transformadora das Escrituras na vida do crente são dependentes da obra indispensável de iluminação do Espírito Santo. Amém. Tem um ponto que eu gosto de sempre tocar. Toda vez que a gente está lendo o Antigo Testamento, né, Cristo está lá. Né? Em todo salmo, em todo provérbio, em todo lugar que você estiver lendo o Antigo Testamento, tenha sempre em vista: Cristo está sendo apontado de alguma forma, mesmo que o autor não tenha nem ideia de que está apontando para Cristo. Tá? Aí aconteceu uma vez, eu com a Valéria, a gente estava fazendo o nosso devocional, né, no Salmo, aí eu falei, tá aqui, ó, tá Cristo. Eu falei, mas Salomão não está falando disso, está falando de outra coisa. Eu falei, não, sim, mas é que o Espírito Santo está apontando para Cristo. Aí a gente pegou um pouquinho mais, tal, e a gente viu, é isso mesmo. Então, todo o Antigo Testamento, Salmo, Provérbio, Gênesis,
Em todo lugar você vai encontrar uma pessoa, Cristo. Lembra aquele desenho lá, Onde Está o Wally? Não é do tempo de vocês, né? Tinha um gibizinho que era assim, tá? Você via um monte de figuras tal e tinha um Wally escondido em algum lugar, né? Não estava no meio do desenho e tal. A mesma coisa que você está lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, Cristo está lá. Está sendo apontado, porque Ele é a sombra, como disse aqui, né? Ele é a sombra. O Antigo Testamento é uma sombra que aponta a Cristo, né? Então, nós cremos que nós vamos falar aqui sobre a natureza da Escritura, né? Então a Bíblia é constituída por 66 livros, o Antigo e o Novo Testamento. E talvez você pergunte, por que a Igreja Católica tem 73? Né? Porque quando o Martinho Lutero ele foi traduzir a Bíblia ali para o alemão, ele resolveu usar o concílio de Jamia, que era houve um concílio ali que os próprios judeus não interpretavam alguns livros do Antigo Testamento como inspirados por Deus. Os próprios judeus falavam, não, isso aqui não faz parte. Então Martinho Lutero ele aproveitou e tirou ali, tá? O Antigo Testamento nosso é exatamente igual ao do judeu. Nós entendemos que o Antigo Testamento é igual do judeu que crê no concílio de Jamia. Então o judeu ele tinha ali o Antigo Testamento fechado já, né? E foi posterior somente que foram incluídos os livros deuterocanônicos nesse Antigo Testamento, que estão ali depois, né, do período que fecha Malaquias, né, que fecha o cano. E o que acontece? Os reformadores, dentre Martinho Lutero, os reformadores de Genebra e toda a tradição reformada, acaba depois aderindo, né, voltando ao cânon judaico oficial que sempre tinha sido antes da inclusão dos deuterocanônicos, que é aqueles de Macabeus, né, e tem, enfim, que é uma história importante. Macabeus é uma história importantíssima. Se você ler, é o que vai dar origem aos fariseus, por exemplo. Aceita os fariseus, mas não é palavra de Deus. Há uma importância histórica nesses livros, né? A igreja protestante, evangélica de forma geral, não condena a leitura, não fala que... Só não estabelece como um livro inspirado por Deus, né? No mesmo patamar dos livros canônicos, os livros que compõem os 66. Por isso que eles são chamados deuterocanônicos. Uma dúvida que muitas vezes aparece, né, quem vê esses History Channel, Discovery Channel e tal, fala, o Evangelho de Judas, né? Quem já viu o pessoal levantar essas... tem um outro evangelho que apareceu que a Bíblia tirou fora. Aí eles fazem um clickbait, né? As pessoas querem assistir. Aí depois, na hora que você vai assistir, fala, não, porque foi escrito 300 anos depois né? Foi depois da morte de Cristo. Então, não fazia sentido fazer parte. São os apócrifos, né? São os apócrifos. Então, mas por que a Bíblia parou de ser escrita nesse ponto? Porque os apóstolos foram os últimos que escreveram, né? Os apóstolos foram os últimos que escreveram. Depois disso... Que são considerados... que são o que eles... porque assim, apóstolo, inclusive é o que nós cremos, que apóstolos de Cristo são os apóstolos. Os apóstolos, os 12. Então, alguns foram escritos depois que eles já tinham ido embora, já tinham sido martirizados. Então, Paulo por exemplo, Paulo ele não estava com os 12, mas Jesus encontra ele na estrada de Damasco e dá uma ordem direta a ele. Então, tanto é que você não tem um livro de Matias, que foi o substituto lá em Atos, e Paulo é responsável pela... Não é somente a pena dos 12, mas os que estavam debaixo da autoridade dos 12. Então, por exemplo, o Evangelho de João Marcos, de Marcos no caso, né, conhecido como o Evangelho de Marcos, foi escrito por João Marcos, que estava debaixo de Pedro. Então ele estava debaixo da autoridade apostólica de Pedro, de um dos 12, e por isso que ele entra no cânon, mesmo não tendo escrito pela pena de um dos 12. Outra coisa assim, a igreja, o critério, né, para formar a Bíblia não é só
era que a igreja daquela época tinha várias, se for ver a história da Bíblia, né, ela tinha várias cópias destes mesmos livros rodando em várias igrejas diferentes. Então eram aceitas pelas igrejas como parte da escritura do Novo Testamento, né? E você tem assim, quem vê a história tem assim, são centenas ou milhares de cópias primitivas, né, dessas escrituras, né? Então por isso que a gente fecha-se o cânon em Apocalipse. E nós entendemos também que de Gênesis a Apocalipse está a história da humanidade inteira, e a nossa regra de fé é a Bíblia. E assim, tudo, Lutero falava assim: se todos os livros já escritos no mundo fossem queimados, mas se salvasse a Bíblia, a gente teria tudo. Então, todo livro cristão que está associado, está apontando para a Bíblia, ok, é a nossa regra, continua sendo a nossa regra de fé, tá? Vou fazer. Alguma dúvida, Gabi? Vou fazer um trabalho. Também. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos também, que foi Lucas que escreveu. Atos. Pessoal, vamos fazer um intervalinho? 7 minutinhos? Vamos fazer? Vocês ficam à vontade para o café lá. Acho que só não precisa... Café, água, banheiro, lavar a mão. Como o João leu, né, nós cremos também que a Bíblia ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo, certo? 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela também nos move, nos corrige, nos apara, né? Nos transforma, nos exorta, nos consola, nos edifica, né? O espírito da profecia está na palavra. Ela é infalível, inerrante e perfeita em sua totalidade. A própria essência das suas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre, né? Salmo 119, 160. Vou ler de novo. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os seus justos estatutos permanecerão para sempre. Eu coloquei uma citação aqui também de Mateus 5,18, que diz assim: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Então a palavra ela é infalível, inerrante, né? Essa é a própria palavra de Jesus. Jesus está falando isso de Mateus 5,18. Também nós cremos que ela é a revelação completa e suficiente de Deus. Nenhuma outra fonte, seja a tradição da igreja, nós falamos aqui da tradição, certo? Nós falamos que nós aceitamos a tradição, mas nenhuma outra fonte ela supera a suficiência, não tem pé de igualdade. Exatamente, pastor. Pode falar. Essa é uma como eu percebi que o pessoal tem curiosidade, né, de distinção muitas vezes do catolicismo para o protestantismo. Essa é uma coisa que a gente distingue dos católicos também, que além das escrituras eles estabelecem como autoridade, né, a tradição histórica e o Sagrado Magistério, que é o Papa, os bispos, as bulas, né, os documentos do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente distingue aí, porque a gente coloca, a gente tem só a Escritura, né, que somente a Escritura é a autoridade máxima e única.
E aí as demais autoridades, que aí sim pode entrar a tradição da igreja, pode entrar a razão humana e por aí vai, sempre submissa à verdade absoluta que é somente as Escrituras. Então a Bíblia é vista não apenas como um livro, mas como a palavra de Deus inspirada e infalível, né? Fonte de autoridade. Amém? Toda a crença, tradição e experiência devem ser submetidas a ela. Essa submissão total à Bíblia é a marca da fé reformada, que foi o que o João está falando aqui, né? Que vê a Escritura como um padrão pelo qual tudo mais é julgado. Então, a Bíblia, ela é a fonte de que você... Lembra que eu falei da cosmovisão cristã? Como você enxerga o mundo? Então, a Bíblia, ela é a partir da Bíblia que você enxerga o mundo. Como disse o pastor e teólogo Timothy Keller, né? Teve um artigo dele que chama Coalização do Evangelho. 50 citações chama. Ele falou, reforçando ali a centralidade da Bíblia na vida do crente. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo que ele disse. Se ele ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar a sua visão da Bíblia como palavra de Deus. Então, o Jesus, porque ele ressuscitou, ele é a maior autoridade, né? A palavra fala que ele reconciliou consigo todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então ele é a maior autoridade. Então se ele ressuscitou, então a palavra dele, ela é a autoridade máxima. E a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então o Cristo é o centro da revelação, que é o que o pastor Paulo falou sobre o devocional, né? Que a gente enxerga no Antigo e enxerga no Novo também. Então, cremos que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, converge para Jesus Cristo. Né? Converge tem um fim, né? Está indo para. Convergir encontra no final, tá? Converge em Jesus Cristo, Gênesis a Apocalipse. E testifica dele. Ele é o centro da revelação divina e a lente pela qual interpretamos todas as Escrituras. Então Jesus é a chave hermenêutica. A palavra hermenêutica não é uma palavra muito comum, mas é a técnica de como você interpretar a Bíblia. Então Jesus, ele é a chave hermenêutica, é o que destranca toda a interpretação bíblica. Amém? O Novo Testamento cumpre as promessas e sombras do Novo, do Antigo, né? Foi o que o pastor Paulo já falou. Quero só fazer uma citação do Tim Keller aqui, no livro A Cruz do Rei. Ele disse assim: se você entender que as histórias do Antigo Testamento não são apenas sobre pessoas boas que se saíram bem, mas que todas elas apontam para Jesus, você entenderá que não é apenas uma série de histórias, mas uma única grande história, que é o que eu falo sempre: a história de Deus, a narrativa de Deus, a vida de Deus, e nós estamos inseridos nessa história. Vamos seguir aqui. Ela revela plenamente o plano redentor de Deus em Cristo. Tá? O Novo Testamento é o clímax da obra redentora de Deus, onde a boa notícia, que é o Evangelho, é finalmente revelada em sua plenitude, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é a revelação final e suficiente de Deus, e é em sua pessoa que o plano redentor de Deus é plenamente realizado, né? Tem um teólogo que eu gosto muito que chama Kevin Van Hooser. Ele fala assim, ele fala que reforça a crença, né, ele reforça a crença que a revelação de Deus em Cristo é o ponto de virada da história, oferecendo salvação e reconciliação com o Criador. Para a teologia reformada, a compreensão plena de quem Deus e o que ele fez pela humanidade é encontrada na pessoa de Jesus Cristo, conforme revelado no Novo Testamento. Então tudo que nós vamos saber a respeito de Deus é encontrado em Jesus. Ele é a expressão exata.
Então, se nós temos alguma dúvida com relação à história de Deus, nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus é quem vai manifestar a realidade de Deus, né? Ele é o ser humano perfeito, ele é o próprio Deus, ele é a expressão exata de Deus, né? E a iluminação do Espírito Santo, a compreensão espiritual e a aplicação transformadora depende da obra do Espírito Santo. Então nós olharmos para Jesus simplesmente não vai resolver, porque se nós não tivermos o Espírito Santo para revelar a nós, nós não vamos conseguir, nós vamos enxergar Jesus como algumas pessoas veem, como, ele é igual o Buda, ele é igual o Maomé, ele é um profeta, ele é um ser iluminado, né? E não, o Espírito Santo, ele revela, ele testifica em nós. Então nós precisamos do auxílio do Espírito para ter essa revelação. Isso é fé, nós precisamos de fé, né? A simples leitura, o estudo intelectual não garante a compreensão espiritual que leva à mudança de vida. É o Espírito Santo que abre os olhos do coração para que a palavra não seja apenas um texto, mas uma revelação viva e eficaz. Nós precisamos do Espírito de Deus para poder lidar com as coisas de Deus, para poder entender as coisas de Deus. Nós não podemos fazer isso como uma leitura intelectual das coisas, né? Você quer falar alguma coisa? Eu ia falar isso mesmo. A fé salvadora só é possível pela iluminação divina. Então a fé, portanto, é o resultado direto da iluminação do Espírito Santo, que não só torna a verdade compreensível, mas também torna ela bela e desejável para o coração. Então o Espírito Santo é quem vai nos dar uma medida de fé e vai revelar também toda a Escritura, não sei se eu posso falar isso, mas que vai revelar aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Amém? Show. Bom, então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é o que sustenta a nossa fé, porque, como já tinha sido falado, né, ela não está no credo apostólico, né, como o pastor Paulo falou, mas tudo que está lá deriva da Bíblia. Então, o que a gente acredita sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a volta de Cristo, sobre tudo, está baseado na Bíblia. E se esse fundamento ele cai ou ele é deturpado, todo o resto desmorona, né? Daí a importância das Escrituras. Por isso que a gente incentiva, né, aqui na escola, você em casa, a estudar a Escritura, se debruçar sobre ela, né, de fato se esforçar por conhecer, ler, estudar, mas, né, o que a gente destacou aqui no final, o mero estudo intelectual das Escrituras não é suficiente, porque a nossa relação com Deus exige fé, não é compreender as verdades simplesmente de forma intelectual. Você pode saber de cor e salteado o credo apostólico, o credo niceno, você pode saber de cor e salteado a nossa confissão de fé, decorado não sei quantos versículos, mas no final das contas é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração, que gera transformação e que é o autor e consumador da nossa fé. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então você pode entender que Cristo nasceu da Virgem Maria, mas você precisa ter fé de que ele nasceu da Virgem Maria. Você precisa ter fé para crer que uma virgem concebeu, né? Nós precisamos ter fé para crer que Deus criou tudo do nada, né? Então é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração. A gente incentiva o estudo intelectual, porque é importante a gente conhecer, né, ter bases sólidas, doutrinárias, conhecer mesmo as Escrituras, estude, bota a mula na cadeira e estuda a Bíblia, mas sempre orando, em um espírito de oração, falando: Deus, o que eu vou ler agora eu não quero compreender apenas intelectualmente, mas eu quero que o Espírito Santo ilumine meu coração. Nós vamos... Opa! Desculpa, eu estava esperando ligar porque a gente está gravando, pessoal. A gente vai seguir agora para a última parte dessa aula, sobre crenças essenciais, né? As próximas três é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós vamos falar nessa
sobre Deus, e aí na próxima aula nós vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo, né? Então basicamente nós vamos entrar agora numa parte que vai falar sobre a Trindade, né? E eu queria citar aqui, eu tenho uma citação do C.S. Lewis, que inclusive eu usei na última pregação que eu fiz, que é do livro O Problema da Dor, né? Ele disse assim: sendo cristãos, aprendemos com a doutrina da Santíssima Trindade que algo análogo ou parecido, igual, né? A sociedade existe dentro do ser divino desde a eternidade. Que Deus é amor, não meramente um sentido de ser numa forma platônica de amor, mas porque dentro dele as reciprocidades concretas do amor existem antes de todos os mundos e são derivadas daí as criaturas. Ou seja, C.S. Lewis está falando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é um ser só. Antes da eternidade eles já eram numa troca de amor, não um amor como nós conhecemos, não um amor que não é tangível, que não é real, mas um amor incompreensível, porque é desse amor que procede todas as criaturas, não só eu e você, mas tudo que foi criado procede dessa relação íntima de sociedade entre os três. Amém? Vamos ler. Vamos ler agora a confissão aqui na página 5, que é o tópico 2, Deus, Teologia. Cremos na existência de um só Deus, que é um em essência e trino em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são iguais em essência, poder e glória e são igualmente dignos de nossa adoração e obediência. Deus é o soberano Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, sustentando e governando o universo como Rei sobre toda a criação, segundo o conselho de sua própria vontade e para a sua glória. Ele é perfeitamente santo, amável e justo, sendo perfeito em todas as suas ações e propósitos. Então, há um só Deus, um em essência e trino em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Kevin Van Hooser ressalta que a Trindade não é um enigma abstrato, mas uma verdade prática que nos mostra como Deus se relaciona conosco. Então, não é uma coisa platônica, uma coisa utópica, uma ideia. Não, a Trindade, ela é a maneira como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam, ela comprova como nós somos um com Deus, porque essa é a união mística, né? Então, como nós aqui, seres humanos, que nascemos de novo, que fomos lavados pelo sangue, nos relacionamos e somos um com Cristo, né? Assim como eles são um, né? Essa união mística, eles trouxeram para a realidade da igreja. Quando a gente fala de Trindade, não é uma nota de rodapé nas nossas crenças. Trindade é um conceito essencial que a gente precisa ter, tá? Porque no mundo aí fora, você fala, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, né? E você perguntar para um muçulmano, você acredita em Deus? Acredita em Deus. Perguntar para um judeu, acredita em Deus? Acredita em Deus. Perguntar para um cristão, acredita em Deus? Acredita em Deus. Deus já se tornou algo meio genérico na linguagem popular, né? Todo mundo acredita em Deus. Agora, a Trindade é o que torna o cristianismo, o evangelho, único, por causa que Deus tem várias religiões. Um único Deus, né, o monoteísmo, você vai encontrar no muçulmano, você vai encontrar no judeu de forma não plena, né? Agora, o monoteísmo cristão é diferente de tudo, torna o evangelho único, que é Deus é um em essência e três em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é importante por quê? Porque, como o Murilo estava falando, Deus não é sozinho. Isso é essencial. Porque se Deus fosse sozinho, antes dele criar, ele estava só. Ele era um Deus solitário e precisou criar para se tornar amor. Deus precisou criar para derramar amor e ser amado.
né? Se ele era sozinho, então ele depende da criação para ser amor, porque não tem como você ser amor sozinho. Agora, se Deus é triuno, né? Se Deus é trindade, antes da fundação do mundo, ele já amava, porque o Pai gerava o Filho e amava o Filho. O Pai ama o Filho através do Espírito. Deus já é uma comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que se amam. Então, Deus nunca se tornou amor quando criou. Deus já era amor antes. O Pai ama o Filho, né? Isso que torna o cristianismo diferente de tudo. E lá em João 17:24, né, diz assim, é a oração de Jesus. Ele diz: Pai, me amaste antes da fundação do mundo. Então é exatamente isso. Antes do mundo ser criado, antes da criação iniciar, Deus já era amor, porque o Pai já amava o Filho através do Espírito. Então isso é o que torna o cristianismo diferente de tudo, a Trindade. Por isso que não é uma nota de rodapé, é algo que a gente precisa ter como essência na nossa fé. Tem esse ponto que o João está falando sobre Deus já tinha um amor completo, né? E até tem a ver também com isso, por que um casal, quando se ama, quer ter um filho, né? Quer criar, né? A criação vem, e aí fala assim, por que Deus nos manda o adorar? Algumas pessoas pensam assim, puxa, é porque Deus está lá mal, está com a autoestima baixa, né? Então a gente adora Ele para Ele ficar melhor, né? Para ver se Ele fica mais bom, Ele não precisa disso. Na verdade, nós precisamos amar a Deus e conhecer Ele, né? E amar de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, para que a gente possa se transformar nessa adoração. Durante a adoração, quando nós amamos a Deus e nós exercitamos o amor a Deus, nós somos transformados no propósito pelo qual a gente veio na terra: ser parecido com Cristo e ter o mesmo amor que Deus tem por nós. Só podemos ter isso buscando nele, só através dele, só ajoelhando e falando assim: eu não consigo, Jesus, não consigo te amar, Deus, eu não consigo te amar, me ajuda a te amar e me ajuda a amar o próximo. Só nesse ponto de adoração que nós conseguimos transformar esse coração nosso, de pedra, antes de pedra, mas agora um coração de carne que ama a Deus como merece ser amado. Então é exatamente isso. Se Deus fosse sozinho e criasse uma criação e pedir para adorar Ele, ia ser simplesmente egoísta. Se Deus fosse sozinho e criasse uma criação simplesmente para amar Ele de volta, Ele ia ser carente. Mas por Ele ser Trindade, Ele já vivia um amor pleno, Pai, Filho e Espírito. Ele já vivia uma glória plena, Pai, Filho e Espírito. Ele não precisava de uma criação para amá-lo e adorá-lo. Ele já era perfeito e não era carente de nada. Mas, por ser um amor tão perfeito, tão grande, Ele cria para despejar ainda mais amor. Esse amor ele começa a se expandir, por isso que Ele ordena que a gente ame ao próximo, para esse amor continuar se expandindo. O amor do Pai, Filho e Espírito se expande para a criação, e agora nós temos o dever de expandir ao nosso próximo e continuar expandindo o amor de Deus. E eles são iguais em essência, poder e glória, né? Eu tenho algo aqui que eu coloquei. Eles são absolutamente iguais em sua essência divina, não havendo hierarquia. Também implica na doação total de todo o ser de uma pessoa para outra, uma circulação contínua de amor e união. 3 pessoas, mantendo a unidade e a diversidade, comparado a uma dança ou um círculo para ilustrar a harmonia, o movimento e o relacionamento dinâmico entre 3 pessoas divinas, né? É como se eles vivessem em uma dança completamente harmônica. Eles não erram, não pisam no pé um do outro, não esquece a coreografia, né? Tá tudo resolvido, tá tudo certinho, desde sempre. E os 3, Pai, Filho e Espírito, que são são dignos de adoração e obediência, né? Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um Deus júnior, né? Não é verdade?
Quem nunca pensou? Quem nunca parou para pensar? O Espírito Santo é o Deus Júnior, né? Não, o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são um só. Cada pessoa da Trindade é digna de adoração e obediência, pois são iguais em divindade. No plano redentor, cada pessoa tem um papel. No plano redentor, cada pessoa tem um papel distinto, mas cooperativo. O Pai planejava a salvação, o Filho executa e o Espírito aplica. Então, os três, eles são dignos de adoração e dignos de obediência. Vou te dar um exemplo. Se você não obedecer o Espírito, você vai errar muito. A chance de você acertar mais é quando você passa a obedecer o Espírito, né? Quando você obedece, o Espírito obedece a sua voz. Então, o Espírito Santo não é um Deus Júnior. Amém? Deus é Criador e soberano, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós entendemos que a criação, nós entendemos a criação não como um evento pontual, mas como o primeiro ato de um reinado contínuo. Deus não apenas criou todas as coisas, mas também a sustenta e a governa com providência. Isso significa que nada no universo opera fora de sua vontade e controle. Ele não é apenas o autor da história, mas também é o seu diretor. Então, Deus não é um espectador, né? Nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus criou o universo, deixou tudo acontecer, pegou as malas e foi tirar férias. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus é Criador e também sustenta todas as coisas. Ele faz parte, ele é o reino dele, é o governo dele, né? E o ponto essencial aqui é que Deus é Criador de todas as coisas. Amém? Agora, uma coisa que é secundária é como que Deus criou, né? Então, por exemplo, aqui no conselho nós criamos de formas diferentes. Eu sou o cara que fala que não, Deus criou no decorrer de bilhões de anos, de forma evolucionária, contínua, pequena ali, e as coisas foram se formando, se desenvolvendo, e Deus guiando tudo, né? Deus foi ali o clique do Big Bang, por exemplo. Acho que imagino que vocês pensam de forma diferente, que lê Gênesis de forma literal. Então, Deus criou em 6 dias, né? Como exatamente da forma como que está escrito ali em Gênesis 1, né? E por aí vai. Então, a gente tem a liberdade aqui de acreditar de formas diferentes de como que Deus criou todas as coisas, né? A gente tem essa liberdade, mas uma coisa que é essencial Deus criou todas as coisas. Ponto. Deus não pegou uma criação antiga de um outro ente, Deus não simplesmente há uma guerra cósmica entre bem e mal que se tornou o que o universo é hoje. Não. Deus é criador de todas as coisas do zero. Amém. Amém? Haja luz e aí começa tudo. A forma com que isso decorreu, que nós temos a liberdade de crer de forma diferente, ter opiniões distintas, mas a crença essencial é Deus é criador de todas as coisas do céu e da terra. E ele sustenta e governa o universo como rei, né? Colossenses 1, 16 e 17. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Pois todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, porque ele governa todas as coisas. Amém? Ele age segundo o conselho da sua vontade para a sua glória, né? A glória de Deus é a verdadeira e a verdadeira felicidade humana não são concorrentes, né? Mas elas estão intimamente ligadas. Ele argumenta que como o sol, aqui eu estou citando Keller, ele argumenta como o sol para a vida das plantas, a glória de Deus é a fonte de toda a nossa alegria. Então eu creio muito que Deus está comprometido com a sua glória. Deus, tudo que Ele faz, Ele está comprometido com a sua glória, né?
Quando Moisés pergunta para sarça ardente, né? Fala assim, quem é você? Né? Quem é o Deus que eu vou apresentar lá diante do faraó? E aí a sarça responde ali, né? Deus através da sarça responde. A palavra ali original no hebraico é Erier, Asher, Erier, que é traduzido muitas vezes com eu sou o que sou, a tradução convencional. Mas na verdade a tradução é eu serei o que serei. Ou seja, Deus fala, acompanha a história, acompanha o desenvolvimento, que eu vou revelando a minha glória, porque o meu nome está relacionado com a minha glória, com a minha honra. O meu nome está relacionado com quem eu sou. Então, a glória de Deus e a felicidade do homem, elas não são inimigas. Nós somos chamados para entender que nós estamos dentro dessa história, que Deus está revelando o seu nome, a sua glória, né? E Ele tem um compromisso com Ele mesmo de revelar a sua glória ao mundo. Então, Deus é santo, amável e justo. Não? Pode. Deus é santo, amável e justo. A santidade de Deus é a base de todos os seus atributos, né? Eu quero citar aqui ele é o teólogo que eu melhor conheço, eu, Murilo, para falar sobre a santidade de Deus, que é o A.W. Pink. Tem um livro dele que chama Os Atributos de Deus. Ele diz assim, A.W. Pink, em seu livro Os Atributos de Deus, afirma que a justiça divina é a própria perfeição da natureza divina, que mantém a inviolabilidade da lei e a santidade de Deus em tudo. Ou seja, Deus ser santo e justo é o que mantém o seu caráter. Então é o que mantém todos os outros atributos dele inviolável. É o que mantém tudo que ele faz santo, separado, diferente de tudo que é pecado e que nós conhecemos como pecado. Algumas pessoas questionam isso, né? Sobre Deus faz tudo para a glória dele. Se eu fizer tudo para a minha glória, você vai falar, você é narcisista, né? Você é Por que Deus faz tudo para a glória dele? Isso é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Por que só ele é capaz? A ilustração que eu gosto de fazer é: alguém já tomou um raio? Alguém já tomou um choque? Choquinho nada, né? É horrível, né? Glória de Deus é como se fosse um relâmpago. Quando o relâmpago cai na terra, muda alguma coisa na terra? Pode ter, queimar uma árvore, ok? Mas imagina um para-raio lá bem estruturado. Quando cai aquele, né, milhões de volts e amperes, né, megawatts e tal, está caindo na terra, a terra continua a mesma coisa. A glória é parecido com esse relâmpago. É muito poder. E nós somos falhos para absorver isso. A única forma que a gente tem para viver, de ser alegre, ser feliz, coisas vão acontecer e glórias vão passar por você. Um bom trabalho, uma boa apresentação, você cantou muito bem, você fez uma coisa muito legal. E vai vir um elogio, né? Isso representa a glória. Né? E quando você recebe isso, só tem um jeito de fazer para essa glória não te eletrocutar. É você entregar para Ele. Então tudo que a gente faz, a gente entrega para Ele, porque só Ele é capaz de absorver a glória e continuar o mesmo. Por isso que só a Ele podemos dar a glória. E só Ele tem, né? Ele não vai se envaidecer por ter recebido glória. A gente, se pegar a glória para a gente vai ficar metido, vai ficar se achando, vai ficar um nojo. E quando o homem acha que tem muito poder, no final do Pai Nosso fala assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Porque quando o homem quer para ele reino, poder e glória, ele vira um tirano. Você pega os ditadores
de alguma forma eles estão deformados, porque eles acreditam que reino, poder e glória é dele. E nós, para não nos deformarmos, nós precisamos entregar reino, poder e glória somente a ele. Tá? Então quando as pessoas perguntam, por que Deus faz tudo para a glória dele? Ele é meio metido? Não, porque só ele suporta ter glória, porque ele é Deus. Amém. Então a crença na perfeição de Deus significa que ele nunca comete erros. Nós estamos partindo para o final aqui, tá? Não há falhas em seu julgamento, em todos os planos, seus planos são imutáveis. O que ele faz é sempre melhor e mais sábio, e o mais sábio curso de ação. Mesmo que não compreendamos, essa perfeição absoluta é a garantia de sua soberania, pois tudo que ele permitiu ou ordena serve ao seu propósito final, que é a sua glória. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. E eu queria ler aqui com vocês, diante desse Deus maravilhoso, desse ser que preenche todas as coisas, que é justo, fiel, verdadeiro. O que acontece quando um homem vê isso? O que acontece, né? Eu queria ler Isaías, para nós, pelo menos da minha parte aqui, finalizarmos. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio da sua fumaça. Então eu disse: qual que é a ação de um homem diante da glória de Deus? Então eu disse, Isaías falando: eu estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E respondi: aqui estou, envia-me a mim. Irmãos, é uma experiência diante da glória de Deus, diante do trono de Deus. Esse Deus que preenche todas as coisas, que em algum momento a gente precisa ter esse susto diante da glória de Deus. Em algum momento a gente precisa ter esse assombro. E é o que falta para essa geração que é cética com relação às coisas de Deus. É o susto referente aos absurdos. Deus é todo pleno, todo amor, todo cheio de glória, assustador, a ponto de provocar um temor, de você falar: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, Deus tem o interesse de revelar a sua glória. O que ele faz? Ele purifica a boca de Isaías, simbolizando ali aquilo que Cristo faria para a igreja.
E aí ele fala: eu preciso de um mensageiro. Quem há de ir por nós? Né? A Trindade falando: quem há de ir por nós? E aí Isaías fala: eis-me aqui, eu irei. Então a glória de Deus, Deus tem um compromisso com a glória dele, e é para que eu e você se torne um mensageiro dessa glória, uma presença fiel. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá até música essa hora. Dá, tem uma música boa, né? Boa. Quer falar alguma coisa? Bom, muito bom. Muito bom. Ó. Bênção. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer por vocês terem vindo nessa primeira aula. Vai ser um tempo muito bom. Todo terceiro domingo do mês. Coloque na sua agenda lá. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento, Pai, por essa mesa espiritual. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Dá-nos cada dia mais entendimento e revelação. Fortalece-nos, dá-nos espírito de revelação e sabedoria para nos tornarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Agentes da sua glória, aonde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, pessoal. Amém. Bom. Hã?